Em nome do grupo, formado por mim, Leonardo Brunhac, Reinaldo Flávio Simões, Sidney Gonçalves Prata e Vinícius Eduardo Ligo, gravo este vídeo com o intuito de explicar o funcionamento da máquina de von Neumann, como tema do trabalho da matéria de Estrutura e Arquitetura de Computadores da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, campus de Itaquaritinga, professor Diogo Almeida. O nome deve-se ao matemático John von Neumann, que foi considerado o criador dos computadores da forma que foram projetados até hoje. A ideia do modelo surgiu da necessidade de armazenar programas em um computador, algo que na época não era possível. Von Neumann e outros pesquisadores descobriram que, utilizando dispositivos de memória em formas de linha de retardo de mercúrio, poderiam armazenar instruções de programas. A grande novidade da assim chamada arquitetura de von Neumann foi formalizar o conceito de que um computador é constituído essencialmente de três elementos: a unidade central de processamento, que é responsável pela execução das instruções do programa, a memória, que é responsável pelo armazenamento tanto das instruções do programa quanto dos dados. Os dispositivos de entrada e saída, ou dispositivo de input e output, são responsáveis por traduzir os dados de algum meio externo para o formato interno de armazenamento na memória, ou do formato interno da memória para um formato externo de armazenamento por longo período ou para um formato externo legível para seres humanos. A CPU, por sua vez, também tem uma estrutura interna. A unidade de controle é responsável pela interpretação das instruções do programa e pelo sequenciamento temporal das atividades necessárias para sua execução. A unidade aritmética e lógica é onde se encontram os circuitos eletrônicos para a execução das operações unitárias aritméticas e lógicas sobre os operandos das instruções. Os registradores são pequenas áreas de memória interna CPU, que são usados para armazenamento temporário de operandos e resultados de instruções, e também para armazenar dados sobre o estado interno da CPU e sobre o programa em execução. A figura abaixo sintetiza tudo o que já falamos sobre a estrutura da arquitetura de von Neumann. Com o desenvolvimento da tecnologia dos processadores, a diferença entre o tempo de acesso à memória pela CPU e o tempo de acesso à memória pelos dispositivos de entrada e saída tornou-se um fator de limitação do desempenho da máquina. Então foi introduzido um novo barramento apenas para a comunicação entre dispositivos de entrada e saída e a memória. Finalmente, para permitir que o processador possa aproveitar o tempo ocioso durante a execução de operações de entrada e saída, introduziram-se as controladoras de dispositivos que têm uma inteligência local suficiente para efetuar toda a operação de transferência de dados entre a memória e os dispositivos de entrada e saída controlados por ela sem depender do processador. Isso é conhecido como MAD, memória de acesso direto. Então podemos agora desenhar um diagrama geral para uma máquina moderna baseada na arquitetura de von Neumann.